Olá, eu vou fazer essa gravação de áudio então para auxiliar os colegas que não podem estar presentes na aula de TCC1 com a coordenação da disciplina, que ocorre em alguns sábados pela manhã, e também para auxiliar aqueles colegas que mesmo presentes ficaram com alguma dúvida. Então, esses encontros de sábado, eles são para fornecer aquelas orientações gerais a todos os colegas, deixando então para os professores orientadores a missão de orientar sobre o tema, ficar dedicado ao tema que cada acadêmico estará desenvolvendo. Assim a gente vai otimizando o tempo, fazendo que a coordenação dê conta de dúvidas gerais, formatação, orientação dos capítulos, aquilo que é comum independente do tema de pesquisa. Em nosso primeiro encontro, nós estaremos abordando diversos tópicos. Eu vou fazer uma fala geral sobre o que se espera, durante o TCC1. Também vou apresentar o cronograma que foi elaborado para esse nosso primeiro semestre. Vou explicar um pouquinho sobre o que é o TCC, como ele deve ser construído, quantos capítulos eles são constituídos, Afinal, normalmente a maior parte de nós não tem contato com um relatório acadêmico formalizado durante a graduação. Alguns alunos acabam atuando com iniciação científica, ou se atualizaram ou fizeram alguns artigos, mas um TCC mesmo acaba ocorrendo quando a gente está quase se formando. Okay? Também vou apresentar o sistema avaliativo e vou apresentar de uma maneira bem sucinta todos os documentos pertinentes que a gente vai usar ao longo desse semestre. Claro que se eu apresentar todos eles hoje e falar todos os detalhes dele, vai acontecer duas coisas. Primeiro, que vocês vão se cansar ou se assustar e também não vão lembrar no momento de usar. Então, hoje eu vou fazer essa explanação mais geral, mas no decorrer do semestre, quando a gente vai ter outros momentos presenciais, eu volto a resgatar os documentos que são importantes para aquela fase, ok? Então, hoje eu dou uma visão geral, mas eu vou me concentrar principalmente nos documentos que a gente precisa para startar, para fazer o início dos nossos estudos e da condução do TCC. Um trabalho de conclusão de curso é um relatório formal, um trabalho acadêmico que o aluno vai desenvolver ou vinculado a uma empresa ou vinculado a um projeto de pesquisa. Preciso ressaltar que se algum aluno é ainda do currículo F, currículo antigo, onde a disciplina de estágio era junto com a de TCC, esse aluno obrigatoriamente precisa fazer um projeto de TCC, de estágio, vinculado a uma organização. Mas o currículo 131G, que separou, ou 156G, que separou a disciplina de estágio da disciplina de TCC, a obrigatoriedade de vincular numa organização é na disciplina de estágio. E o trabalho de conclusão, então, ele pode ser um trabalho acadêmico, ou seja, a gente vai usar alguns dos instrumentos, algumas das técnicas, das metodologias pertencentes à área de engenharia de produção, mas não necessariamente esse estudo precisa estar vinculado a uma organização, seja ela de manufatura, seja ela de serviços, independente da área, o aluno pode estar desenvolvendo o seu TCC. O TCC, ele não é algo difícil, A gente não precisa comparar ele com uma disciplina de cálculo numérico, de termodinâmica, de equações diferenciais. É uma disciplina muito mais fácil. A dificuldade está no hábito. A gente não tem o hábito de escrever um documento formal. Normalmente, a maior parte de nós engenheiros não é acostumado a se expressar formalmente e por escrito, Então, a gente é mais fechado, não tem esse hábito, então por vezes tem dificuldade de escrever.
Então a gente vai ter que ter um esforço bastante grande de tempo, né? Um tempo para poder pesquisar, um tempo para poder escrever, revisar aquele texto, sintetizar aquele texto. Então não é nada que seja difícil, mas é algo que acaba sendo demorado. Então por isso eu já vou avisando vocês para contar com apoio familiar, já vai explicando, né, para a mãe, para o pai, para o irmão, para o cônjuge, né, para quem faz parte aí do círculo familiar de vocês, que vocês vão entrar no momento de fazer um TCC e que nessa fase tudo pode acontecer. Dificilmente um aluno termina o TCC1 sem ter passado por nenhum momento difícil. Vamos entender aqui momento difícil como sendo aquele que deixou de fazer alguma atividade porque teve que se dedicar para o TCC, porque teve dificuldade de encontrar um material que gostaria, porque teve algum problema de relacionamento com o seu orientador, porque pifou o computador e perdeu o seu relatório, porque ficou o final de semana inteiro sozinho, né? Despachou todo mundo de casa e ia se dedicar para fazer o TCC e ficou a tarde inteira lá e não conseguiu escrever nenhum parágrafo, ok? Então, não se preocupem, isso faz parte de todo mundo que vive, né, um TCC1. Nesse sentido, eu gostaria de deixar registrada uma dica para vocês. Primeiro, vocês precisam ler muito. Não adianta a gente querer sair escrevendo se a gente ainda não se apropriou de outros documentos sobre o que a gente quer conduzir. A primeira coisa que a gente deve fazer é pensar em qual é o nosso objetivo. O que eu quero? O que eu quero investigar? Que problema eu quero resolver? Ou qual melhoria eu quero proporcionar? A gente tem que ter um objetivo. Eu quero aplicar uma técnica de mapeamento de fluxo de valor, ou eu quero utilizar o custeio ABC, ou eu vou aplicar uma técnica de pesquisa operacional, teoria das filas, ou eu vou trabalhar com uma ferramenta do Lean, numa linha de produção. A gente precisa pensar qual é o nosso objetivo, porque desse objetivo a gente vai conseguir extrair os principais elementos, né, para começar a conduzir as nossas pesquisas. Por mais que a gente esteja quase formando, por mais que a gente tenha uma longa caminhada, em relação à produção de algum documento formal, precisamos ser sinceros de que a gente ainda não é ninguém. Então, o documento de TCC vai ser um dos primeiros, né, uma das primeiras experiências que a gente tem sobre produzir alguma coisa para a academia. Nesse sentido, é importante vocês terem consciência de que a gente não vai sair escrevendo o que a gente quer. A gente não tem liberdade para isso. Nós vamos estar pesquisando outros materiais, principalmente materiais acadêmicos, né? A gente até pode largar lá no Google para descobrir alguns documentos, para ter uma noção do tema, mas os documentos que a gente encontra ali, eles não são relevantes para um trabalho científico. Então, a gente vai ter que utilizar livros, teses, dissertações, artigos. E nisso, felizmente, estamos numa universidade que nos contempla com base de dados imensas, com todo o material que a gente quiser para subsidiar nossa pesquisa. O encontro da semana que vem, inclusive, ele vai acontecer presencialmente lá na biblioteca, junto com uma bibliotecária que estará explicando todos os procedimentos de como pesquisar, onde pesquisar, vai apresentar as bases de dados, vai apresentar mecanismos para fazer referência. E aí eu peço que vocês tenham cuidado de quando começarem a escrever, sempre anotem de que livro, de que material vocês tiraram aquela citação, coloquem o autor, coloque o ano, coloque a página. Nem sempre nós vamos ser obrigados a usar a página, mas eu, de experiência, digo para vocês, é melhor a gente ir anotando tudo e depois não precisar ir deletar, do que ter todo um documento escrito, nem que seja uma única página, e quando precisar resgatar, vocês não vão mais lembrar de onde veio aquilo lá. Okay? Então comecem se organizando, pesquisando bastante material, para que vocês comecem a criar uma teoria, né, um corpo de conhecimento sobre o tema de interesse. Outra dica que eu vou fornecer para vocês é que vocês, a cada nova versão de um trabalho, hoje é um final de semana,
eu consegui escrever um pouquinho, produzir um pouquinho, salvo o documento como uma nova versão, versão 1, aí escreveu mais um pouco, versão 2, versão 3, versão 4, e essa versão vocês estão mandando para o orientador, para mim, para a mãe, para o pai, para o drive, mas façam cópia, ok? Não deixem apenas num lugar, porque o risco de perder é grande, tá? E o importante de ficar gravando novas versões é porque daqui um pouco o orientador pede para mudar alguma coisa, e aí, ou para voltar como estava anteriormente, se vocês sempre forem salvando por cima, vocês nunca têm a versão anterior, e aí vão ter que deletar tudo, ou reescrever tudo de novo, não lembram mais como estava, ou tem só impresso, não tem mais virtual. Então a dica é, vão salvando versões. Agora, uma dica importantíssima. Quando vocês começarem a escrever o documento de vocês, vocês escolheram um computador, se vocês forem abrir em qualquer outro computador, nem que seja só para dar uma olhadinha, mas salvarem, tenham cuidado. Se o software que vocês estão usando, por exemplo, o Word, tiver uma versão diferente de um computador para o outro, isso gera muitos problemas de formatação. Ele se desconfigura tudo, ele junta as palavras, ele quebra os estilos, e aí vocês não vão conseguir manter o trabalho formatado. Essa é uma parte importante, pois trata-se de um documento formal, né? E ele vai ter que atender todas as normas acadêmicas no que tange a formatação. Na aula que vem eu também vou produzir um material para vocês explicando um pouquinho sobre a formatação. Vou estar disponibilizando um arquivo modelo onde eu já fiz estilos formatados para auxiliar vocês nessa caminhada de formatação. É bem importante a gente ter clareza da definição dos papéis. Um bom relatório de TCC, ele é o resultado da dedicação de vários atores, mas principalmente ele é um filho, né? Ele é uma saída, um relato de vocês. Então, a responsabilidade de um relatório de TCC é única e exclusivamente do estudante. Como a própria palavra já diz, o professor orientador é aquela pessoa que vai estar orientando por ser mais experiente, por conhecer o tema e vai fornecer dicas para vocês sobre qual é o melhor caminho, sobre onde vocês podem estar pegando um material mais específico. O orientador pode, inclusive, fornecer materiais para vocês e é a figura que vai estar apoiando, tirando dúvidas no que tange o tema e a aplicação do TCC de vocês. Mas vocês que são protagonistas, então é vocês que devem ter a iniciativa de procurar materiais, de escrever e de pedir ajuda quando vocês estiverem em dificuldade. Okay? Cada orientador vai trabalhar de um jeito diferente e vocês precisam conversar com o seu orientador para definir como vai ser o método de trabalho de vocês. Se vocês vão querer se encontrar presencialmente toda a semana, se vocês vão conversar mais virtualmente, em qual dia vai ser, em qual horário vai ser, isso é uma combinação entre vocês e o orientador. Em termos legais, um professor orientador, ele recebe em planilha 5 horas por mês para orientar vocês. Então, é como se vocês tivessem o direito aí de uns 15, 20 minutos por semana de orientação presencial. Por quê? Porque, obviamente, que vocês vão ter que mandar o relatório para o orientador ler antes. Caso seja presencialmente, ele vai ficar lendo na frente de vocês, enfim, vai demorar mais do que esses 15 minutos. Então, se não mandarem antes e trouxerem no dia, vai ser uns 30, 40 minutos de encontro presencial. Se vocês mandarem antes, o que eu sugiro, porque daí dá tempo da pessoa ler, e aí no encontro de vocês, de fato, tirar as dúvidas pontuais e dar as orientações necessárias, mas isso é uma opinião minha. Isso é algo que vocês vão combinar diretamente com cada orientador de vocês. Tem estudantes que precisam ter um encontro semanal, porque senão não se pulsam, não se organizam, não produzem. Já tem outros perfis que preferem produzir e quando tem uma coisa mais consistente, enviar para o orientador. Então é uma sincronia que cada um de vocês vai estabelecer junto com os orientadores de vocês. E eu, enquanto professora coordenadora da disciplina de TCC, estarei apoiando vocês no que tange prazo de entrega dos relatórios que vocês terão que cumprir,
agendamento da nossa banca de qualificação que acontece no TCC1 e também correção e acompanhamento e ajuda para vocês no que tange a formatação do trabalho acadêmico em relação às normas ABNT. No ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, é onde você, estudante, vai encontrar todos os materiais necessários para auxiliar no desenvolvimento do TCC ou do estágio, o relatório, na verdade, do TCC e do estágio. No cronograma você acompanha datas importantes, tópicos para cada semana que se espera que seja desenvolvido, assim como as datas de entrega dos relatórios parciais, da banca de qualificação, e para os combinados todos do semestre. Já no acervo da turma, vocês vão encontrar as aulas gravadas, materiais informativos da disciplina. E no acervo da disciplina é onde eu coloco todos os materiais que podem servir de modelo e de apoio para vocês. Vamos imaginar que são aqueles documentos mais contínuos, que eu vou usar esse semestre, vou usar o semestre que vem e no outro. As aulas, os tópicos que eu vou colocando durante as semanas, elas são muito do próprio semestre. Normalmente eu vou melhorando, mudando, corrigindo de um semestre para o outro. Então, por isso que eles ficam no acervo da turma. Então, eu peço que vocês olhem, né, sempre tanto o acervo da turma como o acervo da disciplina. A princípio, nesse início de semestre, eu já estou disponibilizando todos os documentos, porque essa é uma disciplina um pouquinho diferente, cada aluno tem seu ritmo, tem a sua batida, uns vão mais lentos, uns vão mais rápido. Então, eu já disponibilizo tudo para que aquele aluno que seja um pouco mais ágil, ele tenha todas as informações necessárias para manter o ritmo dele. Ok? Mas é nos recados que eu vou atualizar vocês. Ó, pessoal, não esqueça que semana que vem a gente tem uma aula presencial. Ou não esqueçam de postar o formulário tal. Lembrem de agendar, né? Então eu vou colocando as informações para relembrar vocês do cronograma e daquilo que a gente está prevendo para essa disciplina. E no Webfolio é onde vocês vão estar postando alguns documentos e um relatório, o último que vocês vão produzir, que eu vou pedir uma entrega virtual. Contudo, tanto a parte de recados quanto do Webfolio, vocês vão acabar olhando no ambiente virtual que mais alguns dias vai estar disponível para vocês. Por que isso? Porque hoje no sistema da universidade, quando você se matricula numa turma com um orientador, é criado apenas aquela turma no ambiente virtual. Se toda vez que eu quiser fazer uma mudança, eu tiver que entrar nos 40 ambientes para deixar um recado ou para olhar um documento, isso vai gerar um trabalho muito grande e uma chance, né, de eu estar pulando, esquecendo alguém. Então, é por esse motivo que foi criado esse ambiente virtual que daí engloba todas as turmas de TCC. Nesse sentido, estejam atentos, né, para a parte de recados e de webfolio neste ambiente. Nesse momento, eu só estou colocando reforço nos encontros que são agendados para o sábado de manhã, que são os nossos encontros presenciais. Eu já ressalto que se algum aluno precisar de um atendimento fora dessas datas, basta me escrever, seja por e-mail, por WhatsApp ou me ligar na UX ou no celular, não tem problema, para que vocês façam contato comigo e peçam ajuda sobre aquilo que cabe à coordenadora da disciplina de TCC. Então, hoje, né, o nosso primeiro encontro presencial acontece no dia 2 de março. No sábado seguinte, dia 9 de março, o encontro vai ser lá na biblioteca, junto com uma bibliotecária, para vocês conhecerem toda a parte de pesquisa nas bases de dados, nos journals, em materiais que a UX tem acesso. Já ressaltando que somos uma universidade excelente nesse sentido, a gente tem toda a base da CAPES, são poucas as universidades que têm esse rico material. Eu creio que no Rio Grande do Sul apenas a URGS e a PUC. Então vocês precisam conhecer e fazer uso desse material não só para o TCC, mas para outros projetos que vocês vão se envolver nas organizações que vocês vão atuar. Depois, eu acabei marcando encontros presenciais para fazer o retorno dos relatórios parciais que vocês vão entregar ao longo do semestre. Então, no dia 13 de abril, a gente se encontra, eu devolvo o relatório corrigido no que tange
a formatação, e naquele dia eu já aproveito para explicar, então, um pouquinho do capítulo 2, da estrutura, dos próximos passos, né? Porque, como falado anteriormente, se eu explicar tudo no primeiro dia, muitos vão desistir porque vão ficar assustados. E não é um monstro de 7 cabeças. A gente só precisa ser muito comprometido com o prazo. Não dá para deixar para a última hora, porque senão a gente não consegue dar conta. Vocês têm como datas importantes também 3 entregas de relatórios. O primeiro relatório, ele é até dia 8 de abril e ele consta apenas do capítulo 1, ou seja, da introdução. É introdução, objetivo, que se divide em objetivo geral e objetivo específico, justificativa e abordagem e delimitação de trabalho. Então, normalmente, até umas 7 folhas é o que vocês vão entregar no primeiro relatório parcial. O primeiro e o segundo relatório eu peço impresso. Por quê? Porque muitas vezes acontecia dos alunos postarem virtual, eu fazia correção de formatação, o aluno acabava sendo penalizado porque não estava correto, quando na verdade foi um problema de versão de Word, ou na hora de transformar em PDF, enfim, tinham problemas que estão relacionados ao mecanismo utilizado, e não porque estava errado. Então, desde o semestre passado eu mudei, eu achei que ficou mais interessante, então vou manter essa sistemática de que os primeiros 2 relatórios vocês vão entregar impresso e eu devolvo ele nas aulas presenciais. Apenas o último relatório, que ele deve ser entregue, então, postado no Webfolio, de preferência em PDF, para não ter problema nenhum de formatação. Nessa disciplina, vocês encontram todos os materiais no link Acervo da disciplina. Isso se faz necessário porque no TCC cada acadêmico tem uma turma específica em função do orientador que está conduzindo o trabalho. E aí o único local que eu posso alimentar e que todos vocês tenham acesso é por meio do acervo da disciplina. Então tenham atenção para estar acompanhando, né, todos os materiais dentro dessa pasta. Aí vocês vão encontrar materiais de apoio que eu estarei disponibilizando, as aulas orientativas que foram criadas, como esta, arquivo PowerPoints com os áudios, e principalmente os arquivos modelo para facilitar vocês na construção do relatório de vocês, todos os documentos orientativos, todos os formulários que vocês precisam ir preenchendo ao longo deste semestre. Nesta primeira aula, eu peço que vocês priorizem esses 3 itens que estão marcados em verde. Primeiramente, as diretrizes sobre a elaboração de um TCC do nosso curso. Então, vocês vão ter uma leitura ali de umas 15 folhas sobre a responsabilidade de cada um dos atores deste processo, sobre o sistema de avaliação, sobre o que consta em cada um dos capítulos que formam o relatório de TCC. Vocês também encontram uma matriz da área, ou seja, todos os tópicos que a gente pode estar pesquisando dentro da engenharia de produção e que isso é estabelecido pela BEPRO, que é a Associação Brasileira da Engenharia de Produção, versus os professores, os nomes dos professores que podem orientar naquela temática de interesse de vocês. E por fim, vocês baixem, né, o plano de trabalho, que é um documento que vocês vão ter que preencher, então, até o próximo sábado, a nossa segunda aula. E esse documento do plano de trabalho, ele será postado no Webfolio, lá no ambiente compartilhado, onde eu vou estar abrindo uma pastinha específica para esse fim. Bem, vocês já deverão ter lido no documento das normas de TCC do nosso curso sobre o quesito de avaliação. Mas é importante que eu possa ressaltar, então, as informações bem importantes. Primeiro, a nota final de vocês, ela vai ser composta de uma média ponderada sobre 3 quesitos. Um é o coordenador da disciplina, no caso, a minha pessoa nesse semestre, e como coordenadora da disciplina, o meu papel é avaliar vocês em relação ao prazo de entrega
em relação à formatação. Isso terá um peso de 20%. Então, das 3 entregas que vocês terão nas datas que eu já mencionei anteriormente, todas as entregas serão avaliadas de 0 a 10, sendo que 5 pontos dizem ao prazo de entrega e 5 pontos dizem respeito à formatação, quanto às normas acadêmicas. Dessas 3 notas, eu faço uma média aritmética e vocês terão um peso final, que será multiplicado, então, por 0,2 em relação ao 20% de participação da nota final. Já o orientador de vocês entrega um formulário de quesitos mais subjetivos no que tange a proatividade, participação nos encontros. Todos os critérios estão nos slides que seguem os formulários, para que vocês estejam observando também esses critérios. E no dia da banca de qualificação, o orientador vai preencher o formulário e, novamente, a nota dele será ponderada pelo critério 0,3, ou seja, 30%. E a outra parte da nota é composta pelo professor que vai estar avaliando vocês na banca de qualificação. O formulário, que os critérios vocês também observam nos slides que seguem, será ponderado por 0,5. Então, toda essa condição dará a nota final de vocês, também associada à entrega de outros formulários que são obrigatórios, principalmente o formulário de participação nas bancas de TCC2. Vocês são obrigados a participarem de 2 bancas dos colegas de vocês de TCC2. O agendamento dessas bancas eu estarei passando por e-mail, estarei postando no nosso ambiente virtual para que vocês possam acompanhar, bem como no mural de recados. E vocês também precisam entregar um formulário de encontro com os orientadores de vocês. Seja ele presencial, seja ele por e-mail, sempre que vocês tiverem um contato mais significativo, vocês vão fazer o registro nessa folha. E lá no finalzinho do semestre, vocês pedem para o orientador de vocês assinar esse formulário. No dia da banca, vocês vão levar ele para a banca assinado. Bem, então o primeiro formulário no slide que segue é sobre os critérios de pontuação de vocês em relação ao coordenador da disciplina. Em seguida, vocês terão um formulário que vocês vão ter que imprimir e levar no dia da banca. Mais adiante eu lembro vocês sobre isso. É o único formulário que está ali no acervo da disciplina e ao imprimir o formulário já saem essas 3 folhas, que é a ficha de avaliação pelo professor orientador, a ficha de avaliação pelo professor avaliador e a ata da banca de qualificação, que todos os participantes assinam, e eu sugiro que vocês façam uma foto dessa ata para vocês terem todas as observações que foram feitas sobre a banca de vocês. Vocês também vão encontrar, então, o formulário dos encontros presenciais e da participação da banca. O encontro de participação da banca, como por vezes pode acontecer depois da data que vocês qualificam, para esse arquivo em especial, eu vou abrir uma pasta lá no Webfolio e vocês terão que fazer a postagem da ficha de vocês. É importante salientar que esse formulário, ele é tanto um quesito para a disciplina, mas também vocês podem utilizar esse tempo, essa quantidade de horas, como atividades complementares do curso de vocês. Nem sempre nós vamos ter as nossas aulas presenciais. Então, é por meio dos recados que eu estarei passando alguma informação importante, algum lembrete. Então, eu peço que vocês sempre deem uma olhadinha toda semana. Não necessariamente terá recados toda semana, mas é importante que vocês estejam se atualizando para não perder nenhuma data importante, enfim, não deixar passar um prazo de entrega, por exemplo, que é bem relevante para a nota. Ainda, eu aproveito para fazer
ressalvas importantes sobre duas situações. Uma é sobre o pedido de colação de grau. Talvez alguns de vocês já tenham feito esse pedido. Aos colegas que ainda não fizeram, eu peço que seja realizado. O período ele é aberto no dia 6 de maio e fica aberto até o dia 31 de maio. Vocês terão que se deslocar até a central de atendimento e fazer o pedido do estudo de currículo. É uma análise que eles vão fazer para verificar se está tudo ok com as disciplinas, com as equivalências, com as atividades complementares, enfim. Eles analisam tudo o que precisa, né? Qual é o que falta do currículo para vocês estarem cumprindo, então, com os requisitos e dentro de um ano, né, estar colando o grau. No momento, eles vão passar informações para vocês. Vocês primeiro vão fazer o pedido do estudo de currículo e depois, num segundo momento, vem o pedido de colação de grau, quando eles devolvem o estudo de currículo. Naquele momento, eles vão dar duas possibilidades para vocês. Mas eu peço que vocês já comecem a pesquisar agora, para ir tomando a decisão de qual modalidade de colação de grau vocês optam por fazer. Colar grau é um requisito obrigatório, é o ato que dá conta do título de bacharel de vocês. Então, seja por meio de uma formatura solene, integrada ou de gabinete, vocês precisarão colar grau. A formatura solene é aquela que vocês se reúnem num grupo de alunos, normalmente tem uma comissão de formatura que vai organizar tudo, vai ter a missa de formatura, vai ter uma festa, né, um momento festivo, vai ter festa de 100 dias, convite de orientador, de professor homenageado, de professor paraninfo, mas é uma modalidade que vocês têm um custo. Já a formatura integrada, ela é muito bonita também e vocês não têm custo nenhum. Ela acontece no UX Teatro, vocês são togados, a UX dá a toga. A diferença é que não tem a missa, não tem as festividades ao redor do momento e vocês não podem escolher uma música para tocar lá na hora, enfim, ela é uma cerimônia mais simples, mais direta, mas muito bonita também. As datas para a colação de grau ficam disponíveis no site da UX. Para a metade do ano já tem as datas disponíveis, que não é o caso de vocês, mas para o final do ano a gente ainda não recebeu as datas. Creio que no mês de março eles estejam divulgando essas datas para vocês. E por fim, esse ano será um ano de ENAD, ou seja, todos os alunos que estarão perto, né, possuem mais de 80% do curso concluído, terão que prestar a prova do ENAD. Vocês todos não vão fugir dessa. A prova acontece em novembro, mas aí eu vou estar fazendo um grupo separado com todos os alunos que terão que fazer o ENAD para passar todas as informações pertinentes a esse processo do ENAD. Aqui eu só quis lembrar que vocês não vão poder fugir deste compromisso, é obrigatório, é um quesito legal, é do Brasil, é exigido pelo MEC, não é nada que a UX tenha controle sobre isso. A nossa obrigação é cadastrar todos os alunos que precisam fazer, caso contrário, vocês não conseguem receber o diploma depois. Aqui, turma, é só para lembrar que no nosso webfólio vocês terão 3 postagens obrigatórias. A primeira delas vai ser o plano de trabalho, que já acontece na semana que vem. A outra é em relação ao relatório 3, isso é lá no finalzinho do semestre, é o único relatório que vai ser postado em PDF. E, por fim, a presença nas bancas, que é obrigatório no mínimo 2, se quiserem participar demais, não tem problema nenhum. Esse formulário de presença das bancas pode ser até depois que terminar o semestre, até porque as bancas normalmente ocorrem mais para o final do semestre.